Bom dia, meus irmãos e amigos que nos acompanham em nosso canal do YouTube da Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista. Estamos dando continuidade aos nossos estudos das orações registradas na Bíblia. Hoje começaremos a estudar João 17, sob o título Clímax. O clímax é o ponto mais alto da tensão de qualquer narrativa. O clímax ocorre no desenrolar de um conflito, pouco antes do desfecho. É o momento mais difícil no percurso do herói. A crise mais iminente do protagonista. O ponto crucial do conflito, onde não se sabe para que lado a história penderá. A crucificação de Jesus é o clímax de sua história terrena. A oração de Jesus, em João 17, começa assim, no versículo 1, que eu leio agora para os irmãos e amigos. Jesus falou assim, e, levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A oração de Jesus, registrada em João 17, é a mais magnífica oração registrada na palavra de Deus. Primeiramente, irmãos, porque é a oração de Deus Filho ao Deus Pai. Em segundo, porque contém os desejos mais legítimos de um homem. E em terceiro, porque foi o clímax de toda a vida terrena de Jesus Cristo. Muito importante entendermos o momento na vida de Jesus que ele fez essa oração. João, no capítulo 12 de seu evangelho, relata a rejeição dos judeus a seu Messias e o começo do interesse dos gentios em conhecer a Jesus. Jesus declara que este é o sinal que sua hora havia chegado. A cruz. A partir do capítulo 13 de João, até o capítulo 17, temos registrado como foi a Páscoa de Jesus no cenáculo, na noite véspera de sua crucificação. Não sei se você já tinha se atentado para isso. Todos esses capítulos, João 13, 14, 15, 16 e 17, retrata o momento tão conhecido da ceia do Senhor com seus discípulos, da Páscoa. Então, um grande material, um grande volume, mas poucas horas da vida de Jesus. Isso faz muita diferença no seu estudo bíblico. Então, vejam só como foi essa quinta-feira de Jesus. A quinta-feira que antecedeu a sexta, dia que ele morreu. Jesus comemora a Páscoa no cenáculo. Ele institui ali a ceia do Senhor. Ele lava os pés dos discípulos, isso está em João 13. Ele conversa com Pedro e avisa, né? Jesus avisa Pedro que ele negaria o seu Senhor. E então Jesus consola os discípulos com a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Então Jesus ora a favor de si próprio e de todos os discípulos. É a oração que começamos a estudar hoje. Logo depois dessa oração, Jesus se dirige ao Getsêmani, é preso, é apresentado ao Sinédrio e Pedro nega Jesus. A sexta-feira começa com o julgamento de Jesus, sua crucificação às 9 horas da manhã, as trevas da meio-dia às 15 horas e a morte de Jesus na sexta-feira às 15 horas. Talvez você nunca se perguntou, Jesus é o Cordeiro Pascal, morreu no entardecer da sexta-feira, como a maioria dos cordeiros que seriam a refeição da Páscoa dos judeus religiosos. Esse era o símbolo. Jesus era o Cordeiro da Páscoa.
Então, por que Jesus e os seus discípulos celebraram a Páscoa na quinta-feira à noite? Você já se atentou para isso? Por essa curiosidade? Como assim? Jesus era o Cordeiro, fez a ceia na quinta à noite, a Páscoa, mas a Páscoa era na sexta à noite? Não é interessante isso? Mas há uma explicação histórica. A resposta está na diferença quanto ao modo em que os judeus contavam o início e o final dos dias. Os judeus do norte da Palestina, eles, de onde vinha Jesus, né, e a maioria dos seus discípulos, calculavam os dias do nascer do sol ao pôr do sol. Mas os judeus do sul da Palestina, onde se situava Jerusalém, calculavam o dia de um pôr do sol a outro pôr do sol. Os saduceus e os sacerdotes seguiam este tipo de contagem. Assim, a festa da Páscoa em Israel era celebrada em 2 dias seguidos, na quinta-feira e na sexta-feira. Por isso, Jesus celebrou a última Páscoa na quinta-feira. À noite, instituiu a ceia do Senhor naquele momento. E morreu como Cordeiro Pascual na sexta-feira à tarde. Impressionante, não é, irmãos? Como a soberania de Deus está presente em todos os eventos. Essa oração de João 17, portanto, foi realizada na noite em que foi véspera da morte de Jesus. Isso faz toda a diferença ao estudarmos João 17. E nós veremos hoje que a crucificação de Jesus é o clímax de sua glorificação. Quais foram os pedidos de Jesus para o Pai no momento crucial de sua jornada terrena que destaca a sua glorificação? Nesta oração de Jesus, feita na noite que antecedeu a sua morte, veremos que o primeiro pedido de Jesus foi a glorificação do Deus Filho. Novamente eu leio a primeira parte de João 17. Jesus falou assim: e levantando seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Até aqui nesse primeiro momento. Pai, é chegada a hora. Você que é um leitor da Bíblia sabe que muitas vezes Jesus não foi preso porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora Jesus está declarando: é chegada a hora. Jesus sabia que a hora da crucificação havia chegado. Estava à porta de ser morto. Sabe, irmãos, assim como um atleta se prepara anos para, na chegada da Olimpíada, quando ele está se agachando para ouvir o tiro de largada da corrida, assim também, aquele era o momento esperado, aguardado por Jesus Cristo. Como um aluno que se prepara anos para o vestibular e de repente ele está sentado ali e recebe a sua prova. Esse é o momento que Jesus se encontra quando faz essa oração. Ele sabia que, como o Cordeiro Pascal que era, morreria no outro dia, na sexta-feira ao entardecer. 3 dias antes desta quinta-feira, portanto, na segunda-feira da semana da Páscoa, logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme consta em João 12, Jesus também relatou sobre a chegada de sua hora. É muito importante, irmãos, para entendermos a oração de João 17, estudarmos simultaneamente João 12. Aqui, Jesus inicia a sua oração pedindo: Pai, glorifica teu filho. Aqui em João 17, né? Em João 12, versículos 23 a 26, aprendemos 3 motivos que demonstram como Jesus seria glorificado ao morrer. Eu quero ler para vocês esse texto,
João 12, 23 a 26, para entendermos melhor a oração de João 17. O pedido de Jesus, né? E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á, para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vejam, então, 3 motivos neste texto que demonstram como Jesus seria glorificado ao morrer. E por que pediu ao Pai, Pai, glorifica a teu filho? Em primeiro lugar, nós vemos de João 12, que Jesus seria glorificado na morte porque ele daria muito fruto ao morrer. Frutos para Jesus são almas salvas. São pessoas que antes estavam condenadas, amarradas, escravizadas pelo pecado, por Satanás, e seriam libertas. Ele daria muito fruto ao morrer. Esta é a razão, a primeira razão que nós vemos aí, porque Jesus quer ser glorificado. O pecado separou o homem do Pai para sempre. Jesus morreu para apagar os pecados da humanidade. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus seria glorificado na morte, porque só assim ele teria servos e seguidores. Você viu no texto de João 12? Notem que Jesus só produziria frutos se morresse. E o mesmo princípio se aplica ao discípulo. Meu amado, não se iluda com esta vida terrena, com prosperidade, com riqueza, com dinheiro. Se você morrer para o mundo, só então dará muito fruto, e só então terá a vida eterna. Quem glorifica Jesus hoje? Está escrito aí no texto: seus servos, ganhando almas, seus seguidores, demonstrando Cristo no seu viver. Você que me ouve, demonstra Cristo em seu viver? Você faz a diferença no mundo? Você é sal, conservando esse mundo? Você é luz, iluminando esse mundo com a glória de Cristo? As pessoas veem Cristo em você? Isso é ser discípulo de Jesus. Uma vida santa, uma vida exemplar, uma vida que faz a diferença no mundo corrupto. Então, irmãos, o terceiro motivo que Jesus seria glorificado na morte, porque o Pai honrará os seus discípulos, os discípulos de Jesus. E esta honra traz glória para Jesus. Entenda, Deus Pai não honrará outras pessoas, apenas as que servem a Jesus. Essas serão honradas por Deus o Pai. E isso trará glória para o Deus o Filho. Você serve a Jesus Cristo? Você obedece aos seus mandamentos? Você faz a missão principal da igreja hoje? O que traz glória a Jesus, o que glorifica a Jesus, é Deus o Pai, concedendo honra para os seus seguidores, para os seus servos. Você serve a Jesus? Se você serve a Jesus, você terá a honra de Deus o Pai. Que maravilhosa promessa. Então, Deus Pai não vai honrar outras pessoas, a não ser os que servem a Jesus. A Jesus, quem você serve? Você é um religioso? Quem é seu líder? Você é devoto de quem? Cuidado, para não pensar que está servindo a Deus e está servindo ídolos, e está servindo a demônios por detrás de cada ídolo.
Cuidado. Mas vejam que Jesus ora aqui com toda a intensidade, porque sua alma estava perturbada desde a segunda-feira. Vejam o texto na segunda-feira que antecedeu a Páscoa, né? A sua crucificação. Veja João 12, 27 e 28, essas palavras. Agora, minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Oh, meus irmãos, o próprio Deus falou do céu de forma audível, para que todos os presentes ouvissem. E não só nesse momento, né? Quando Jesus foi batizado, na transfiguração, isso também aconteceu. Mas agora, a glória do Filho, manifestada na vida e obra que ele teve até aquele momento, refletia a glória sobre o nome do Pai. Outra vez, Deus Pai glorificaria Jesus na crucificação, pois resultaria na ressurreição e exaltação do Senhor Jesus. Vemos que, apesar de toda a perturbação que Jesus estava por aquele momento, ele tinha um objetivo que nada o desviaria de cumprir a sua meta. Jesus queria glorificar o nome de seu Pai. E aqui Deus o Pai promete ao Deus o Filho que outra vez, ou seja, na cruz, seu nome seria glorificado. Jesus recebeu a promessa do Pai de vitória. Jesus tinha certeza de sua glorificação. Então, irmãos, nós temos uma lição aqui. Assim como Jesus Cristo tinha por objetivo glorificar a Deus Pai, eu e você que se chama pelo nome de cristão, pequenos cristos, devemos, como vimos, servir e seguir a Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado. Entendeu a comparação entre Deus Filho e Deus Pai, entre os cristãos, o pequeno Cristo e a Jesus? Nesta oração de Jesus, feita na noite que antecedeu sua morte, vimos que Jesus pediu, em primeiro lugar, a glorificação de Deus Filho, a sua própria glorificação. Mas ele também pediu a glorificação de Deus Pai, em segundo lugar. Eu leio novamente João 17, versículo 1, para você entender o segundo pedido de Jesus. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Já vimos no primeiro ponto da mensagem. Agora, veja, para que também o teu filho te glorifique a ti. Oh, meus irmãos, como Jesus é maravilhoso. Este para que indica a finalidade do primeiro pedido que Jesus fez. Jesus sempre era, e é, e sempre será digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas Jesus não pediu para ser glorificado por qualquer motivo egoísta ou pecaminoso. Você está entendendo? Jesus pediu para que o Pai o glorificasse porque tinha a finalidade maior de glorificar o Pai. Deus Filho é um com Deus Pai. Para Deus Pai ser glorificado, Deus Filho precisa ser glorificado. Olha que maravilha. Jesus morrer na cruz glorificou o Pai, porque cumpriu o plano traçado por Deus desde a eternidade, a fim de salvar a humanidade e restaurar a ordem
universal. Vejamos o amor de Deus em favor do homem, conforme está relatado lá em João 12, que nós estamos dando continuidade, né? Veja, eu leio para você os versículos 29 e 30 de João 12, né? Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Que coisa linda! O amor de Deus por sua criatura que somos nós. Porque Deus ama o mundo, Ele morreu na cruz por nós. Não se engane! Deus morreu na cruz por nós. Deus fez toda a obra para nos salvar. Tudo que era necessário para salvar a humanidade, Deus fez. Não há obra nenhuma que um homem possa fazer para ser salvo, para ganhar a vida eterna, para comprar a vida eterna. Não, a vida eterna é um presente dado por Deus, porque foi Ele que possibilitou isso para o homem. O homem que crer será salvo, porque Deus ama o mundo. Ele morreu na cruz por nós, para pagar os nossos pecados. Além disso, João 12, 31 a 33, a continuação do texto, né, que estamos comparando, nos dá 3 razões porque a morte de Jesus glorifica o Pai. Olha só como os textos são importantes serem estudados em conjunto, né? Quero ler, então, João 12, 31 a 33. E observe as 3 razões porque a morte de Jesus glorifica o Pai. Agora é o juízo deste mundo, tá vendo? Agora, nesta hora, né, na crucificação, será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Agora é o juízo deste mundo. A morte de Jesus glorifica o Pai, em primeiro lugar, porque na cruz foi realizado o juízo do mundo. Entenda, o mundo pecador, todo homem, foi posto sobre a cruz. Ninguém mais precisa sofrer a pena de morte, a pena do pecado, porque Jesus morreu por nós. A morte foi derrotada na cruz do Calvário. Entendeu? A morte. Jesus derrotou a morte. Por isso ele glorificou o Pai. Porque a morte nunca foi plano de Deus para a humanidade. Nunca foi o desejo do coração de Deus que a sua criatura, o homem, fosse separada dele. E Jesus também disse, será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. A morte de Jesus glorifica o Pai em segundo lugar, porque na cruz foi expulso o príncipe do mundo. Satanás foi derrotado, é isso que Jesus Cristo quis dizer. Embora por um pouco de tempo ele anda fazendo a maldade aí no mundo, mas ele já está derrotado. Ele vai ser lançado nas trevas, no lago de fogo, para toda a eternidade. Ele é um inimigo derrotado por Cristo na cruz. E finalmente, há um terceiro motivo. Jesus disse, todos atrairei a mim. A morte de Jesus glorifica o Pai, porque na cruz foi dada a possibilidade de salvação ao mundo. Agora, o pecado foi derrotado. Olha que coisa bonita. Na cruz, então, Jesus derrotou, em primeiro lugar, a morte, Satanás e agora o pecado. Porque Adão, o primeiro homem, condenou o mundo. Mas Jesus, o segundo Adão, veio para salvar o mundo, pagando por nossos pecados na cruz.
Então o pecado foi derrotado na cruz, porque Jesus possibilitou, ele atraiu toda a humanidade, dá chance para todo homem ser salvo na cruz. Porque Adão condenou a todos, mas Jesus morreu para salvar a todos. O sangue de Cristo é suficiente. Me ouça e me entenda isso, para salvar todos os homens que já vieram nesse mundo e todos que ainda virão. Mas o sangue de Cristo é eficiente para salvar aqueles que creem, aqueles que se arrependem, aqueles que recebem Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Então a cruz glorifica a Deus o Pai, porque Jesus, ao morrer nela, derrotou a morte, o pecado e Satanás. Em ordem inversa aí, né? Está no texto. Que coisa linda. João, em sua epístola, eu quero declarar esse versículo para você. Lá de 1 João, né? Declara que a fé é a nossa vitória. Jesus já declarou que Satanás seria expulso na cruz. Ele é derrotado. Mas ele está solto por aí. E como você e eu temos vitória? Como? A resposta está em 1 João 5,4, que eu leio agora, para você se abastecer da palavra de Deus. Veja, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fez tudo na cruz. Nenhuma obra pode te dar a vitória. Fé, você não precisa fazer nada para ter fé. Fé não é obra. Então creia. Creia na palavra de Deus. Confie nas promessas de Deus. Hoje mesmo, vimos várias promessas. Sabe uma que pegou meu coração? Nós lemos hoje aqui, João 12, 26. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que coisa linda! Se você é um servo de Jesus Cristo, você tem a promessa dele, que o Pai vai te honrar. Eu não sei o que você tem passado, se você tem sofrido humilhação, se você tem passado por provas, tribulação, mas eu sei que se você é um servo de Jesus Cristo, o Pai vai te honrar. Agarre-se nas promessas de Deus. E quando eu falo de promessas de Deus, são versículos da palavra de Deus, como João 12, 26. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não é palavra de homem, não é palavra de religião, é palavra de Deus. Se apegue a ela. Aplique esta promessa para a sua vida. É Deus prometendo. Está entendendo? É palavra de Deus. E o ensino para nós aqui é: creia, confie em Jesus e em sua palavra, para que Deus, o Pai, seja glorificado. Nessa manhã, nós estudamos conjuntamente João 17, 1 e João 12. E nós vimos os dois pedidos que Jesus fez antes de ir para a cruz. Primeiro, ele pediu a glorificação de Deus Filho. Ele orou por si próprio. E nós aprendemos com isso que cada pessoa que me ouve deve tomar uma decisão. Qual, pastor? Eu repito. Eu servirei e seguirei a Jesus para que o Deus Filho seja glorificado. Essa é a primeira decisão, porque eu preguei nesta manhã para você. Em segundo lugar, o segundo pedido de Jesus que nós vimos em João 17, 1 foi a glorificação de Deus Pai. Decida. Eu crerei e confiarei em Jesus para que Deus Pai seja glorificado. Deus te abençoe com suas promessas.
Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa refletir, receber Jesus como Senhor da sua vida, confiar na sua intervenção, na sua vida. Pai, abençoa esta palavra, que ela seja frutífera para salvar, para edificar, para consolar muitas pessoas que vão ouvir. Por favor, para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos plantando uma igreja no distrito de Bonfim Paulista, aqui pertinho de Ribeirão Preto. E queremos ser luz naquele distrito. Nos ajude divulgando esse vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal, nos ajude dando um like, ativando o sininho aí no YouTube e ore por nós, para que possamos ser testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas fiéis, como Ele assim deseja. Deus abençoe, meus amados.